Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, meu irmão. Deus é fiel, Deus é maravilhoso e glória a Deus pela presença dele na nossa vida. Irmãos, olha só, vamos glorificar a Deus porque ele nos deu vitória. Mais um dia nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Irmãos, vamos passar para a palavra aqui. Olha só. Só lembrando uma coisa pra você aí. Tá olhando esse dia aí? Foi Deus que fez e ele tá cuidando de tudo na tua vida, tá bom? Olha só, vamos ler em João, capítulo 3, versículo 5, e vamos ler também João 3:5 em diante e 1 Coríntios 2:10 em diante. No João, Jesus, na verdade, Nicodemos está falando com Jesus. Quem é Nicodemos? Nicodemos era um príncipe dos judeus, né? Ele fazia parte lá da sinagoga e tudo mais e tal, e ele vai conversar com Jesus. O que eu preciso entender? Olha só, esse homem era um homem entendido, era um homem que ele era mestre, ensinava, mas ele viu alguma coisa diferente em Jesus, que eu e você precisamos todo dia buscar isso. Porque esse homem ele era um homem que estudava muito as leis judaicas, né? É, o Pentateuco, né? A Torá e tudo mais, as leis de Deus. E era uma pessoa muito inteligente. Mas tinha algo que ele queria aprender com Jesus. Ele estava ansioso para aprender alguma coisa e queria ter com Jesus. Aí ele começa a falar: Ó, Jesus, nós estamos vendo que esses sinais que o Senhor faz só faz se Deus for com ele. Ele já reconhecia que Deus era com Jesus, né? Porque muitos judeus até hoje ainda não creem que Jesus é o nosso Messias, o nosso Salvador. Então muitos judeus não criam. Mas esse Nicodemos, ele foi para a presença de Jesus com curiosidade, com bom interesse, né? Um bom interesse. Então ele vai falar com Jesus, vai chegar em Jesus, irmãos. Nós temos interesse em Jesus. Nós queremos que Jesus abençoe a nossa vida, a nossa casa. Tá errado? Não, não tá errado. Mas ele foi com interesse maior, porque ele queria entender as coisas da vida do reino de Deus. E é isso que vai transformar a nossa vida, entender as coisas do reino de Deus, aquilo que ele tem para a nossa vida. Vamos ler? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu tenho que nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é espírito. Presta atenção. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha só. Mas, agora a gente entra em Coríntios. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha só, o que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, na verdade te digo que, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito
é espírito, meu irmão. O que Jesus está falando aqui para o Nicodemos? Nicodemos, você tem que nascer da água e do espírito, assim como nós, né? Eu e você, precisamos nascer da água e do espírito. Por quê? Porque, meu irmão, as coisas que Deus tem para nós vai se discernir, eu vou descobrir, eu vou entender espiritualmente. Não tem como eu entender o que Deus tem para minha vida de maneira natural. E é nesse momento que nós, muitas vezes, ficamos por um período de tempo perdido, sem entender, sem saber o que fazer. Por quê? Porque eu estou procurando de maneira natural. O que é nascido da carne é carne. Eu estou procurando com, é, com sabedoria natural. Meu irmão, não vai nessa não. Não vai nessa não. Jesus, desde essa época, se manifesta através do Espírito. O Espírito Santo de Deus nos ensina, nos mostra todas as coisas. Olha só, a gente não leu ontem? Ele falou assim, ó, que é nascido da carne, ou entra no teu quarto e fala com seu pai que te vem em secreto. Meu irmão, que o teu pai que te vem em secreto te recompensará. Aí os discípulos no caminho de Emaús, Jesus lá com um corpo diferente não entende. Quando Jesus dá o alimento, ele entende. Meu irmão, eu preciso entender o que Jesus vem falando para nós há muito tempo, vem falando para os discípulos, vem falando para a igreja. Meu irmão, para de procurar as coisas de maneira natural. Olha só, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ó, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não, mas mas não sabes de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu irmão, eu preciso nascer do Espírito. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Ah, mas Deus vai falar com você? É claro que Ele vai falar. É claro que o Espírito Santo vai te impulsionar, vai te dar direção. Jesus te ama, morreu na cruz do Calvário por você e Ele nos mostra um caminho diferente que eu preciso me comunicar com Ele. Ele estava lá no caminho de Emaús com o corpo glorificado, de um jeito glorificado. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús não estavam entendendo o que estava acontecendo. O que eu preciso fazer para entender o que está acontecendo? Olhar para essa situação com o olhar espiritual, de um jeito espiritual. E como eu vou fazer isso? Buscando o Espírito Santo de Deus. Por quê? O que ele vai fazer de maneira clara e objetiva? Ele vai nos mostrar na palavra de Deus algo espiritual que vai trazer discernimento para aquilo que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Mas, ó, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço, não sei para onde vem. Mas aí eu preciso entender o quê? Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito. Meu irmão, você não sabe para onde vai. Eu não sei para onde vou, não sei de onde vim, da para onde eu vou, porque eu estou olhando de maneira natural. De maneira natural, eu nasci da união do meu pai e da minha mãe. Você nasceu da união do seu pai e da sua mãe. Mas de maneira espiritual, Deus é que está com o nosso futuro nas mãos dele. E como que eu vou entender o que está acontecendo? Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, você não está entendendo, porque você está olhando de maneira natural, e ele traz um alerta para mim e para você. Eu preciso ser espiritual, você precisa ser espiritual nos mínimos detalhes. Sabe por que eu estou falando nos mínimos detalhes? É porque eu estou no mundo que jaz no maligno.
O mundo jaz no maligno. E o que eu preciso entender? Que há uma batalha no mundo espiritual para que eu enxergue as coisas de maneira natural. É tudo assim mesmo. Há uma batalha para que segue os nossos olhos. Presta atenção. Jesus se comportou de maneira diferente quando apareceu para os discípulos no caminho de Emaús? Ou quando ele se manifestou lá na praia, que eles têm a segunda pesca maravilhosa, está lá em João 21. Meu irmão, ele se apresentou do mesmo jeito, como ele se costumava fazer. Só que ele estava diferente. O que eu preciso entender? Olha para essa situação de maneira diferente. Olha para essa situação de maneira espiritual. Por quê? Ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Presta atenção, o pessoal, aqui em João, mais para frente desse capítulo que eu li aqui, de 3:5, lá no 16, ele vai falar assim, ó, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Meu irmão, o povo estava morrendo, Deus manda Moisés fazer um ato lá, levantar uma serpente de bronze lá, e todo mundo que olhasse para a serpente ia ser curado. Faz sentido? Não, não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque é uma ordem de Deus e se discerne espiritualmente. Meu irmão, não vai fazer sentido muita coisa na minha e na sua vida, mas eu preciso crer e obedecer e enxergar a situação espiritualmente. Peraí, mas eu não estou entendendo ainda. Você não está entendendo ainda? Então deixa eu te falar em nome de Jesus. Toma a atitude pela fé, crendo no Deus Todo-Poderoso que está comunicando com você aí nessa hora. O Espírito Santo está bradando no teu coração, sabe por quê? Porque ele falou assim, ó. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai discernir essa situação espiritualmente. E para você discernir espiritualmente, você precisa ir para a oração. É 1 hora de oração que você vai ficar? É 2 horas? É 1 minuto? É 10 minutos? Isso daí é com Deus, meu irmão, porque ele vai revelar para você e vai te trazer direção naquilo que você precisa, em nome de Jesus. Vai trazer direção. Por quê? Porque que ele falou? Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Sabe, um versículo anterior desse que fala assim, mas aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu, que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou. Deus preparou para você. E aí eu entrei com esse versículo, mas Deus nolas revelou. Meu irmão, você não está vendo, eu não estou enxergando, você não está enxergando porque eu estou olhando com um olhar natural. Vamos orar no nome de Jesus? Presta atenção. Jesus vai falar com você, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti nessa hora, abre os olhos espirituais de cada um que está comigo nessa hora. Meu Deus, quebra o mal, a articulação das trevas, a articulação do inferno, toda a obra de Satanás seja aniquilada nessa hora, meu Deus. Aquele discípulo, pai, do Eliseu, ele não estava enxergando o que estava acontecendo, mas o Senhor abriu os olhos dele, pai, e ele pôde ver a manifestação poderosa do Senhor naquele lugar. Jesus, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor nos revela pelo teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um com o teu poder, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, em nome de Jesus, meu irmão. Eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.